Alguns homens são lembrados até hoje por seus feitos e glórias, e outros são lembrados pela crueldade de suas campanhas. Hoje iremos conhecer a história do homem que mais conquistou territórios na história do mundo. Seu nome era Temujin, mas ele ficou conhecido pelo nome de Gengis Khan. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos vocês pelo crescimento do canal. Vocês são demais. Se inscreva, deixe seu like, e nos siga no Instagram. Se torne membro por apenas R$ 7 por mês, e ajude ainda mais o canal. Um ótimo vídeo. Temujin nasceu em 1162, nas estepes da Mongólia. Supõe-se que seja descendente de um líder mongol conhecido como Kabul Khan, do clã Bogiji, que por breves anos teve controle sobre uma Mongólia unificada. Na época do nascimento de Temujin, os mongóis estavam divididos em diversas tribos e clãs, cada uma governada por um Khan, ou senhor. Geralmente se impunha mais pela força do que pela ascendência nobre. Há muito tempo, seu pai havia roubado a esposa do Khan dos Merquitas e se casado com ela. Ela era a mãe de Temujin. Quando tinha 9 anos, Temujin foi ao clã dos Merquitas para escolher uma esposa e refazer a paz entre os clãs, mas no caminho, parou em um clã aliado, os Ongira, aonde se apaixonou por Bort. Pediu ao pai para praticar a escolha de esposas ali, porém, ao invés de apenas praticar, escolheu oficialmente Bort como sua noiva. No caminho de volta, seu pai, Yesugei, foi envenenado por membros da tribo dos Tátaros. Sem que os filhos de Yesugei tivessem idade para assumir o controle da tribo, ela passou a ser comandada por um novo Khan, Targutai, um ex-soldado de Yesugei, que expulsou a família de Temujin para evitar uma futura contestação de sua liderança, forçando-os a sobreviver nas estepes, sem gado ou cavalos. Passou a infância inteira tentando fugir de Targutai. Quando tinha 16 anos, a fim de criar alianças entre a sua tribo e tribo de sua esposa, Bort, teve 4 filhos. Além desses 4 filhos, ele teve vários filhos com outras mulheres. Como quase todos os mongóis, Temujin provavelmente tinha sido treinado como arqueiro montado desde muito jovem. A habilidade na montaria, comandada apenas com os joelhos e a destreza no arco e flecha, aliada a uma vida dura nas estepes, tornavam os guerreiros mongóis muito temidos e respeitados. Depois de casar-se com Bort, Temujin seguiu com ela por um caminho incerto pela Mongólia, até que, um dia, os dois foram encontrados por um grupo de merquitas comandados por Shitedu, que era ex-marido da mãe de Temujin. Ele queria a esposa de Temujin como vingança pela ofensa que seu pai havia feito antigamente. Temujin reuniu alguns homens e foi até Jamuka pedir ajuda para resgatar Bort. Ele voltou e destruiu os merquitas. Após restabelecer seu clã, formado por seus homens que sobreviveram à guerra e pelo remanescente do povo dos Merquites, Temujin seguiu como nômade pela Mongólia, porém alguns homens de Jamuka se uniram a ele, ganhando a ira de Jamuka, que ordenou seus homens escravizarem e levar Temujin até a China. Ele foi preso e humilhado pelos chineses. Sua esposa Bort conseguiu resgatá-lo e não quis voltar à Mongólia, afirmando que lá estava corrompida e sem leis. Determinado a unificar a Mongólia, Temujin determinou as leis dos mongóis. Nessa época, a força de Temujin era conhecida em toda a Mongólia. Ele seguiu pregando a unificação da Mongólia nos clãs, e muitos clãs se uniram a ele, porém, a maioria dos clãs se uniram a Jamuka, que pregava a destruição de Temujin. Finalmente, a Mongólia estava dividida em duas, o exército de Temujin e o exército de Jamuka. Os dois exércitos se encontraram para a batalha final, na qual Temujin foi o vencedor. Após unificar a Mongólia, uma assembleia entre os chefes de todas as tribos das estepes proclamou Temujin, na época com 45 anos, como Gengis Khan, o Khan dos Khans. Criou-se uma hierarquia administrativa e militar e um exército foi treinado e organizado. Para acomodar um exército de milhares de homens e diminuir o poder dos antigos Khans, Gengis criou uma hierarquia militar baseada na unidade mínima de 10 homens comandadas por um deles. 10 unidades de 10 homens cada seriam comandadas por um novo líder, que por sua vez faria parte de um grupo de 1000 sujeitos a um comandante determinado. Este, por sua vez, obedecia a um general que tinha sob seu controle 10.000 homens. Acima dos generais, apenas Gengis Khan. Gengis resolveu partir para o sul e invadir as terras de vassalos do Império Chinês, que, nessa época,
se dividia em duas dinastias, o Império Jin, ao norte, e o Império Song, ao sul. Pela primeira vez, os mongóis tiveram de enfrentar cidades muradas. Sem ainda conhecerem ou dominarem as táticas de cerco, a capital não pôde ser conquistada. Porém, diante da recusa do Império Jin mandar um exército ao auxílio ao reino Xixia, ele não resistiu ao poderio dos mongóis e lhes pagou um grande tributo que incluiu a filha de seu governante, a segunda esposa de Gengis. Gengis criou táticas de guerra revolucionárias para as batalhas nas estepes. A arma tradicional dos mongóis era o arco mongol, espécie de arco recurvo composto por madeira, cola e chifres de animais, que possibilitava que, com a redução de força relativa ao arco longo, os arqueiros conseguissem atirar com mais agilidade e mais precisão. O tamanho relativamente menor em relação ao arco longo também possibilitava maior portabilidade em cima da montaria, com isso tornou obrigatório o treinamento dessa arma. Os cavaleiros eram treinados para atirar a flecha com o cavalo em movimento. Um detalhe era que, para maior precisão, a flecha era disparada no momento em que o cavalo estivesse em pleno galope. Esses cavaleiros, os chamados mongudais, eram uma arma poderosa contra a infantaria inimiga, já que juntavam dois princípios, arco e cavalaria. Um mongudai poderia ser rápido e preciso para atingir os inimigos mesmo estando longe. O território de Gengis estava passando por um período difícil devido a um problema climático, e por isso ele achou necessário se expandir. Eles conquistaram o reino Tangut. Aproveitando um momento de grande estabilidade em toda a China, atravessaram a Grande Muralha contornando-a e chegaram à China. As vastas plantações de arroz e a riqueza da cidade atraíram mais a atenção de Gengis do que a possibilidade de se tornar senhor da China. Na conquista do reino Jin, Gengis recrutou um jovem chinês como seu conselheiro pessoal. A sua influência tornou Gengis mais tolerante e menos agressivo em batalha, estimulando-o a evitar esforços exagerados na guerra e conservar as terras cultivadas ao invés de transformá-las em pastagens. Gengis marchou até Pequim, o mais avançado centro urbano daquela época, e quando viu que a cidade era cercada de muralhas de 12 metros de altura, descobriu que suas táticas de guerra em campo aberto, nas estepes, não o ajudariam naquele momento. Desse modo, não teve pressa e acampou com seu exército, cercando a cidade e impediu que os suprimentos entrassem em Pequim. Esses suprimentos foram usados para suprir seu exército. Com a ajuda de engenheiros chineses renegados, construiu catapultas e outros artefatos bélicos e finalmente invadiu e dominou Pequim. Gengis, após o ataque inicial aos Jin, voltou para a Mongólia, enquanto seus generais se encarregavam de continuar seu domínio na China Jin. Em 1218, um desentendimento diplomático provocou a ira de Gengis Khan contra o Império Khorásmio, no norte da Pérsia. Um mensageiro trouxe-lhe a cabeça de um de seus generais enviado em missão diplomática à Pérsia. O Khan cavalgou à frente de mais de 200 mil homens e cerca de 10 mil máquinas de cerco adquiridas dos chineses. Houve poucas batalhas campais e os mongóis empreenderam guerras de cerco às cidades fortificadas da Pérsia, que capturaram uma a uma. Algumas, como Bukhara e Samarcanda, se tornariam, no futuro, espelhos longínquos da presença mongol no sudoeste da Ásia. A velha cidade de Nishapur foi arrasada e nem mesmo os animais ali sobreviveram ao ataque mongol. O exército de Gengis matou mais de 1 milhão de persas. Eles diminuíram em muito o poder islâmico. As perdas humanas em Khorásmia contavam-se aos milhares. Gengis e seus generais impunham punições brutais aos inimigos. A proximidade da Pérsia com a Europa gerou a fama de selvageria dos mongóis que assombraria o continente pelas décadas seguintes. Ele mirou seus ataques rumo à Europa, em 1227, enquanto os mongóis conquistavam territórios no sul da Rússia e na Ucrânia. O grande Khan foi chamado a retornar para as estepes, para conter uma revolta dos Tanguts, que haviam recusado a convocação para a campanha contra a Khorásmia. Após vencer os Tanguts, Gengis morreu com uma febre alta e dores na cabeça. Na época de sua morte, o Império Mongol já era imenso. Ele foi simplesmente o homem que mais conquistou territórios em toda a história. Antes da morte de Gengis, ele escolheu seu filho, Ogedai Khan, como seu sucessor. Ogedai encarregou-se de expandir o território mongol ao máximo, da Síria à Indochina, da Pérsia à Sibéria, da Hungria à China. Posteriormente,
O grande império seria dividido em 4 partes, entre filhos e netos de Gengis, porém nenhum destes novos reinos, ou khanatos, teria uma existência longa. A falta de infraestrutura e o costume de uma vida nômade impossibilitou os mongóis de terem um império por muitos anos, e ele não resistiu às revoltas e inovações tecnológicas de outros povos. Na Mongólia atual, Gengis é considerado o herói máximo e o pai daquela nação. Contam as lendas que todos os envolvidos no enterro de Gengis foram mortos para manter em segredo o local onde ele foi enterrado. E esse local realmente jamais foi encontrado. Um estudo afirma que uma grande parte da população dos territórios que foram conquistados por Gengis são descendentes dele. Apesar de ser um dos maiores conquistadores, no que Gengis mais se destacou foi em sua brutalidade e impiedade. Países inteiros, mulheres e crianças foram covardemente mortas e abusadas por ele e seus homens. Esse talvez foi o maior motivo da queda dos mongóis, o fato de que eles destruíam tudo à sua frente. Eles sabiam vencer as batalhas, mas não sabiam como administrar as conquistas. Gengis Khan disse a seguinte frase: "Eu sou um castigo de Deus. E se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu." Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários quem vocês acham que foi o maior comandante da história em sua opinião. Deixe também sugestões de vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.